Glória a Deus. A graça e a paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Sempre vai ser assim, a mão suar, barriga doer, nervoso. E eu espero que seja sempre assim. Eu tenho medo que um dia eu venha aqui para frente sem temor e tremor. Porque eu trago comigo a mensagem de um Cristo e um Cristo crucificado. Um Deus que se fez homem e morreu por nós. Um Deus que pisou nessa terra, viveu a nossa vida, viveu a nossa história. Seria muito difícil crer num Deus que não vivesse o sofrimento de um ser humano. E ele se fez homem. Então, a mensagem, o Evangelho é isso. A gente só deve pregar o Evangelho. O Evangelho é Cristo. É a mensagem da cruz. É um Deus que morreu por nós. E isto é suficiente. E tudo que Ele fez por nós e foi consumado na cruz, igreja, é suficiente. Para você e para mim, viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com alegria do Espírito Santo, uma vida que mesmo em meio a vales, a adversidades, a perdas, a tragédias, haverá sempre dentro de nós esperança, gozo para viver, alegria da salvação. Só que não é o que eu tenho visto. Não é o que eu vejo. Por onde nós passamos, com quem nós estamos encontrando nos vales de seus sofrimentos, homens e mulheres cristãs, evangélicos, católicos, não têm vivido essa vida. Creem em Deus, conhece, talvez superficialmente a palavra, ou muitos que conhecem bem a palavra, mas não vivem, não a vivem. Aí que fica realmente a diferença, né, entre uma igreja de Cristo e uma igreja sem Cristo. Em todos os lugares que nós entramos para pregar o Evangelho, eu falo isso em todas as igrejas. Há duas igrejas aqui dentro. Uma igreja de Cristo e uma igreja sem Cristo. Uma igreja que tem consciência do seu pecado diante de Deus, tem consciência da importância do arrependimento, e uma igreja que não tem consciência. Uma igreja que não vê o quão perigoso é essa linha tênue que divide ser de Cristo e não ser de Cristo. E muitas vezes não percebe isso. Quantos filhos de crentes nasceram na igreja, cresceram na igreja, batizaram, casaram na igreja, dizimistas, membros da igreja, não perdem culto, são fiéis aos cultos, têm função na igreja, têm ministério na igreja, morrem na igreja, o culto fúnebre na igreja e vai para o inferno. A vida inteira acreditou realmente que a religiosidade dele o salvaria. É impossível viver o Evangelho sem a cruz. Evangelho sem cruz não é Evangelho. E o que está acontecendo nos púlpitos das nossas igrejas, é por isso que eu prego com temor e tremor. Quem tem pregado o Evangelho genuíno tem sentido peso nessa hora. Porque na igreja brasileira, em geral, não se tem a mensagem da cruz. Em geral é isso. Né? Se vocês têm essa mensagem da cruz na igreja de vocês, o bom de pregar onde eu não conheço ninguém, e nem a igreja, e nem como ela funciona, é isso. Eu estou livre pelo Espírito Santo para falar aquilo que vier no meu coração. Porque eu amo a mensagem da cruz. Eu sei o que Ele fez por mim. E aqui tem uma igreja de Cristo que sabe e entende o que eu estou falando. Então, se alguém se sentir ofendido, já peço perdão. Mas aquilo que o Senhor tem para nós essa noite vai ser dito.
Porque o ser humano, ele se adapta ao sofrimento. Mesmo que ele não queira sofrer, o sofrimento está para o ser humano. Não é uma escolha. Sofrer não é uma escolha. Nós vamos sofrer. Isso é permissão de Deus. E Paulo, quando entendeu isso, e os apóstolos entenderam isso, eles glorificavam a Deus. Porque quando eles passavam pelo sofrimento, eles iam para mais perto de Deus. É onde eles aprenderam mais de Deus, nos vales do que nos montes. E eles podiam, então, testemunhar, não do poder de Deus, mas da glória de Deus, através do sofrimento. Paulo aprendeu a alegrar-se nas tribulações. Porque as tribulações geravam nele perseverança, experiência e esperança. Fazia com que ele crescesse. E fez com que ele crescesse. A ponto dele dizer que eu aprendi. Ele só pode dizer isso, eu aprendi a contentar-me com tudo. É quem passou pelos vales. É quem está sendo forjado. É quem está tendo a fé experimentada. E nós corremos isso de uma forma, né, e murmuramos contra Deus, e somos ingratos, rejeitamos as provas, sendo que elas são bíblicas. Pedro fala da prova da nossa fé, é comparado ao ouro que queima. Quanto mais o ouro queima, mais valor ele tem. Então, quanto mais somos provados na permissão do Senhor, e a palavra de Deus fala lá em Oséias que ele, como um purificador de prata, ele nos segura pela mão, no meio do fogo, ele não solta. Nós não vamos sair nem antes e nem depois do tempo dele. Até que alcance o propósito que ele tem para isso. Sabe qual é o propósito? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual que é o bem, igreja? O bem é o quê? O seu sonho? É os seus projetos? Não. Não tira o texto do contexto, não. Isso é um perigo. O bem é ser transformado em imagem de Cristo. É parecer-se com Cristo. Não é ser cristão aqui dentro é muito fácil. Mas é ser lá fora. É isso que as provas fazem em nós. Tem 13 anos que eu estou no Vale. O que eu vou passar para vocês aqui, a forma que eu vou passar, com a serenidade que eu vou falar, é porque minha fé já foi muito experimentada. E o câncer não caiu de paraquedas, não. Eu conheci Jesus aos 10 anos de idade. E me apaixonei por ele. Fui para a igreja evangélica com meu pai. Aos 12 anos de idade, meu chamado de missões, né, Simone? Vivia na casa lá do pastor Ismael. Crescia lá porque lá era cheio de missionário. Eu era fominha para saber das histórias que eles contavam. Só que em contrapartida, o diabo também, ele não deixou barato. Né? Sabendo que ali havia um adolescente com esse chamado, e mesmo ele não sabendo o que poderia ser, ele veio com tudo contra a minha vida. E eu perdi. Eu perdi minha identidade. Quando a gente perde a identidade de Cristo, com Cristo, a gente perde tudo. Foi aonde veio as mazelas da adolescência. Não só as crises de adolescente, mas muito mais que isso. A depressão, o desejo de suicídio, as crises existenciais e tantas outras, as escolhas erradas, casamento precoce, gravidez precoce, né, viuvez precoce. Tudo na minha vida precoce. Ficou muito estreito para mim. Até que, quando eu volto para o Senhor, né, antes de ficar viúva, eu volto para o Senhor. E eu venho, então, a perder o meu primeiro esposo, já na presença do Senhor novamente. Onde deu tempo ainda de gerá-lo para a salvação. O Espírito Santo gerou para a salvação através da minha vida. Essa é a graça maravilhosa de Deus que eu conheço. E depois eu conheci o Ariston. Cadê o bonitão? O bonitão está ali. Né? Meu esposo já há 19 anos, vai fazer 19 anos agora em janeiro. Quando nós somos chamados para a obra dele, mesmo que você saia, né, do propósito, você vai sofrer muito, meu irmão. Se você estiver andando fora dos propósitos de Deus, se você não estiver no centro da vontade de Deus, você já está em um pecado, você está numa situação muito complicada.
Você pode estar fazendo tudo certinho, mas se você está fora do centro da vontade de Deus, este pecado é complicado para você. Não é um problema, é um pecado. O que é pecado? É estar fora da vontade de Deus. Ponto. Isso é pecado. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Né? Então, a partir disso, o Senhor, né, ele é como se pegasse pelo pescoço mesmo, traz de volta, põe na roda, amassa o barro, faz o vaso de novo. Eu já fui um vaso estragado. Já quebrou muitas vezes. Corro o risco de continuar quebrando. Né? Porque a gente só vai ficar pronto na hora que ele pegar a gente e colocar lá na prateleira dele. Agora tá bom. Aí ele leva. E enquanto nós vivermos aqui, nós vamos estar em construção. Então, se quebrar, preocupa não. Ele pega você, amassa de novo, põe na roda, faz o vaso. Te põe no fogo. E se não estourar lá dentro? Por que estoura? Porque na hora que ele está amassando, a gente está reclamando. Aí fica um monte de pedrinha escondida, que são resquícios. Mas na hora que põe no forno, esse vaso quebra. Ele não aguenta altas temperaturas. Não aguenta grandes adversidades. Está vendo a nossa situação? Como é que nós somos difíceis, mimados? E naquele momento o Senhor falou comigo, filha, não te esqueças que eu sou o Deus do impossível, que eu sou o Deus de milagres. Mas o meu projeto não acabou. Ele está sendo estabelecido na sua vida. Descanse em mim. Primeira coisa, não te esqueça. Gente, isso me constrange tanto quando eu lembro disso, porque a gente esquece. Vem a luta, aí Deus vem com a provisão, te dá a vitória. Aí nós cantamos, somos mais que vencedores. Gente, como a gente mente cantando, né? Acho que a parte que a gente mais mente é na hora que a gente está louvando a Deus. Eu entrego tudo, tudo é teu. Né? Eu vou até o fim com o Senhor. Né? A minha vida eu consagro a Ti, eu me esvazio. Como nós mentimos nos louvores. E Ele disse isso para mim, não te esqueças. Por que a gente esquece? Quando vem a solução, acabou. A gente volta à nossa vida, segue com Deus, segue a vida medíocre, né, de cristão. Mas quando vem de novo o problema, a gente desespera, porque a gente não lembra mais do último milagre que Ele operou. Então, Ele, na hora, já me segurou ali. Não te esqueças de quem eu sou. Eu sou um Deus do impossível. Eu ia pagar o preço que precisasse para que Deus me curasse. Eu estava certa que eu teria que ser curada. Porque o nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é Jeová Rafá. Então eu não tinha dúvida. A fé na minha fé, ela já me deixava muito segura. Eu tinha fé suficiente para isso. Mas era uma fé muito equivocada. Então, os 30 dias passaram. E eu pensei assim, hoje eu sei, né, eu posso olhar para trás e falar para vocês o que é descrever essa atitude que muitos têm. Eu tentei por 30 dias convencer Deus que Ele tinha que me curar. Porque Ele é um Deus de cura. Eu tentei por 30 dias converter Deus à minha vontade. Sem se importar que Ele é um Deus de vontade soberana. Que Ele é um Deus que nos convida a experimentar uma vontade boa, perfeita e agradável, que é a dele. É legítimo pedir a cura. É legítimo você colocar tudo no altar, porque é uma ordem. A oração é uma ordem. Não andeis inquietos com coisa alguma. Trazei tudo para mim. Já com súplicas e ações de graça. O que ele fala? Mas já agradeça. Coloca no altar, mas já agradeça. Porque você está deixando nas minhas mãos. Eu sou o seu pai. Você é meu filho. Coloca aqui diante de mim. E a paz que excede todo entendimento, enquanto você aguarda,
vai guardar o teu coração e os teus sentimentos. Por que isso não acontece? Porque assim que a gente coloca lá, primeiro que a gente coloca do nosso jeito, tentando convencer a Deus que aquilo que você colocou tem que acontecer. E segundo, assim que você coloca lá, você levantou da oração, você já pega de volta. Você não consegue descansar. Por que, igreja? Eu também aprendi. Está tudo relacionado com a fé. Que fé que nós temos? A palavra de Deus fala assim, examine a fé que você tem. Que fé que você tem? Uma fé que você acha que vai convencer a Deus? Com seus sacrifícios? Com as suas barganhas? Com o seu bom comportamento? Com as suas ações? Com as suas boas ações? Com a sua religiosidade? Com o seu ministério? Com as suas roupas comportadas? Que fé que você tem diante de Deus? Fé. Hoje eu sei o que é fé. Eu não posso crer. Eu não posso descansar a ponto de não tirar mais do altar e saber dormir tranquilamente, sem ansiedade com o dia de amanhã. Eu não posso confiar. Eu não posso esperar se eu não conhecer a Deus. Fé é conhecimento de Deus. Só o conhecimento de Deus pode trazer a você, ao seu coração, uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela te leva para mais perto de Deus. Ela te leva a descansar em Deus. O que eu deveria ter feito então? Senhor, eu deveria ter trazido a ressonância para depois de 30 dias voltar? Sim, claro, aquilo foi legítimo. Mas qual deveria ter sido a minha oração? Pai, está aqui, Pai, o câncer. Eu não quero operar. Eu estou com medo, estou apavorada, e eu sei que o Senhor pode curar. Tu és um Deus de cura. O Senhor faz grandes coisas. Mas me ensina a esperar no Senhor. Se essa não for a tua vontade, me ajuda. Me segura na tua mão, na destra da tua mão, para que eu não desfaleça. É isso que eu deveria ter feito. Que a vontade de Deus fosse soberana mesmo. Que ela ia ser. Se somos dele, que vai operar em nós, é a vontade soberana dele. Os 30 dias passaram, então eu fui lá buscar a benção, né? Porque eu tinha certeza que eu estava curada. Só que eu não estava curada. O câncer estava lá do mesmo jeito. É onde muitos, nessa hora do vale, do seu vale, perde realmente a fé, porque não tinham fé. Era uma fé falsa. Por isso que tem uma multidão no vale, estagnada, que não anda mais. Morta. Não querem mais nem ouvir falar de Deus. Porque Deus frustrou seus planos, seus sonhos. Deus não frustra ninguém. Deus não decepciona ninguém. Nunca. A fé que você tem pode sim ser o canal e o motivo da sua decepção. Uma fé diluída, uma fé que não está firmada no Evangelho, que é Cristo crucificado. Quando nós olhamos para a cruz e vimos e entendemos, através do Espírito Santo, o que foi feito ali, aí vai ser gerada uma fé verdadeira no seu coração. Tem hora que nós queremos atalhos, respostas concretas. Mas Ele me deu uma resposta que serve para mim e para você, para toda a nossa vida aqui. Em qualquer situação, queridos. Em qualquer circunstância. A resposta é essa: vá para mais perto dEle. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente Deus descansará. Qual que é a dificuldade de entender isso, né? Não era a resposta que eu estava buscando.
Mas ele me deu algo muito maior, que preencheu aquela ansiedade, aquele vazio do meu coração, tirou o medo do meu coração. Eu comecei então a não pensar mais na próxima ressonância. Eu fui para mais perto dele, no meu relacionamento com ele, através da oração, através da leitura bíblica, do estudo da palavra, através da adoração, louvores. Eu comecei então a estar mais perto dele e realmente descansei. Os 2 meses em São Paulo gerou muitas experiências que estão no livro, experiências de evangelismo, experiências para a nossa vida que são fundamentais, que foi lá que eu aprendi a viver um dia de cada vez, a ter responsabilidade por este dia que o Senhor me deu, que o Senhor te deu, lembrando que desde o amanhecer até o fim dele é graça de Deus, que nós precisamos aprender a agradecer esse dia. Muitos não acordaram, muitos desejaram não ter acordado, e a vida é um presente de Deus. E é nesta vida, é neste dia que o Senhor me dá, que eu tenha a oportunidade de examinar minha fé, examinar minha vida diante dele, porque eu não tenho amanhã. E a nossa vida aqui é só esta. É a única oportunidade que nós temos para fazer a escolha mais importante da vida, para resolver a questão mais séria da sua vida. É aonde você vai passar a vida eterna. Você tem 2 eternidades para escolher. O Espírito Santo te revelou, te levou para a cruz, mostrou, tirou o véu para você, você viu Jesus, você entendeu o sacrifício da cruz. O que resta agora para você é estar na presença dele, com fidelidade, com santidade e obediência. Porque depois que você sabe para onde você vai, depois vem a segunda coisa mais importante da sua vida. É a sua missão. A sua missão aqui. O que você está fazendo aqui? Para que você foi salvo? Para ser feliz? O Senhor não te salvou para ser feliz. O Senhor te salvou para manifestar a glória dele aqui. Para enquanto você viver aqui, como cidadão do céu, mostrar para a terra como é ser um cidadão no céu vivendo na terra. É para isso que você foi salvo. E a sua missão é a mesma missão de Deus, é a mesma missão da Bíblia, é a mesma missão de Cristo. Nós somos missionários, convocados, vocacionados a pregar o Evangelho. E tem várias maneiras de pregar o Evangelho. Encontre uma. Você pode pregar com o seu sorriso, principalmente com as suas atitudes, com o seu testemunho, que é o mais importante, que é o que mais está faltando. Que é o que o mundo não sabe ler Bíblia, o mundo não lê Bíblia, ele não entende Bíblia, ele lê você, ele lê a mim. A situação está cada vez pior. Quando a gente fala da questão da igreja evangélica, no Brasil principalmente. Cresce o número de evangélicos assustadoramente. Igrejas abarrotadas de gente. Mas falsas conversões. Milhões de crentes sem nenhum testemunho. Não gera nenhum testemunho, não sinaliza o reino de Deus na terra. Porque se o Brasil crescesse com conversão, esse país não estava como está. Nunca. O país está como está, igreja, porque nós já estamos debaixo de um juízo de Deus para ele. O Brasil está vivendo uma cegueira espiritual, porque ele escolheu adorar um Deus de vitória, um Deus de milagres, um Deus da teologia da prosperidade, um Deus de teologia de mérito. Eu faço para o Senhor me dá em troca. É esse Deus que a igreja brasileira está gostando de servir. É esse Deus que está enchendo as igrejas. A igreja que está comprometida com o evangelho genuíno, que prega a mensagem da cruz e o arrependimento, ela está esvaziando. Eu tenho pregado em igrejas reformadas, que eles levam a sério o evangelho,
que tem saído famílias inteiras, indo para onde? Buscando campanhas. Campanhas do cajado, campanhas do pente fino, campanhas explosões dos milagres. O Aras que sabe o nome das campanhas, né, amor? Porque a gente coloca no rádio para ouvir, para a gente ficar inteirado, né, das loucuras, das lambanças que estão acontecendo. E isso entristece muito o Espírito Santo. E a disciplina, para nós, não poderia ser diferente, né? O governo que temos, a corrupção. A partir de nós mesmos, né? A corrupção de um homem caído, se não nascer de novo. Não adianta também nós colocarmos a culpa no governo. O homem é corrupto. O homem caído, ele é corrupto. Se ele não nascer de novo, ele não tem dificuldade em fazer malandragem, em enganar, em defraudar, em mentir, em trair, em adulterar, em fornicar, em fazer pirataria. O homem caído, ele não tem dificuldade para isso, porque a consciência dele, ele está morto. Ele está morto. As igrejas estão, sim, um vale de ossos secos. Em muitos lugares que eu entro, é uma multidão de ossos secos. Que meu coração dói de ver. De pregar um Deus vivo, maravilhoso, mas um Deus de juízo, de justiça, que deu seu filho na cruz, que agora está com uma mão chamando ainda para a salvação, porque hoje ainda dá tempo, e com a outra mão aplacando a ira dele, porque a ira dele vai ser derramada. A ira vindoura para aqueles que estão em Cristo já estão livres dela. Então, enquanto ele aplaca com uma mão a ira dele, ele vai chamando o homem para a salvação. Esse é o nosso Deus. Só que sem pregar o evangelho não tem como. O homem não vai conseguir chegar. Porque o Espírito Santo, ele faz uma obra maravilhosa, mas através da palavra. A fé, a verdadeira fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, volto a dizer. Se for evangelho sem cruz, se for evangelho sem Cristo crucificado, não é evangelho. Então, não gera salvação. Amém, igreja? Então, eu estava aprendendo isso. Né? Chegou em 2010, em 2009... foi o ano que marcou a minha vida, que eu, diante de Deus, numa oração, eu pediria pela última vez, no mês de agosto de 2009, a cura. Eu ainda pedi a cura, porque a ressonância estava ali, o terceiro câncer, sempre, 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 a cada 3 meses. A minha mãe estava adoecendo com isso. Eu falei, pai, eu vou realizar o teu projeto, eu vou cumprir a tua vontade, o teu chamado na minha vida, mas me cura por causa da minha mãe. Me cura por causa da minha mãe. Não dá mais para ela viver dessa forma. Então, quando foi esse dia, em agosto, no culto de uma quinta-feira, eu fui pedir a cura, Deus falou comigo, antes de eu orar. E foi assim, o que queres? A cura ou o projeto? E ele me mostrou as mãos dele. Nas mãos dele eu vi a cura em uma mão, o projeto na outra. O projeto era vidas, eram almas, era minha vida também. E a cura, tão idolatrada a cura, meu bezerrinho de ouro, só que eu não sabia. Já tinha virado um bezerrinho de ouro, queridos. Por quê? O que é idolatria? A tudo que nós atribuímos valores, felicidade, segurança, paz, se torna um ídolo. Deus não aceita isso. Somente em Deus pode estar a nossa felicidade, a nossa segurança, a nossa paz, a nossa plenitude. Nós somos inteiros nele.
Não tem como dividir isso. Ele não divide o altar dele com um bezerro de ouro. Então eu pensava, se eu for curada, eu vou ser feliz. Se eu for curada, eu vou ficar mais tranquila. A minha mãe vai ficar mais feliz. Se eu for curada, eu vou fazer a tua vontade. Se eu for curada, se eu for curada, se eu for curada. A cura passou então a ocupar o altar de Deus. Virou uma idolatria do meu coração. E ao mesmo tempo a minha mãe também estava se tornando um ídolo no meu coração. E eu fiquei viúva justamente por isso. Porque o primeiro marido tomou o lugar de Deus na minha vida. Eu deixei o Senhor, casei na igreja com a bênção de Deus, mas não levei Deus para o meu casamento. Desviei completamente, nunca mais voltei na igreja. 4 anos depois, sofrendo, sem Deus, mas morrendo de saudades dele, de estar na presença dele, de cultuar, de congregar, de adorar, porque a gente sofre sem ele. Se a gente provou da água viva e sai da fonte, a gente vive numa sequidão, num deserto, que não tem nada que satisfaça. Nada. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Aí um dia o Senhor me visitou no sonho. E no sonho o diabo ia me matar. No sonho eu seria morta. Ele já tinha roubado, já tinha destruído, faltava só me matar. Porque ele veio para isso. E ele não brinca de ser diabo, ele não perde tempo. E nesse sonho, o anjo fala comigo, Maristela, tira do altar o que você colocou. Tira agora, porque você está em pecado de idolatria. Foi aí que eu fui descobrir o que é idolatria na vida do crente. Como a igreja evangélica é idólatra. Acordei e voltei para o Senhor. Por isso que deu tempo de gerar aquele marido para a salvação. Mas nesse deslize com o câncer e a minha mãe, eu comecei a criar mais 2 ídolos. E eu precisava resolver aquilo. Então Deus vai se revelando de novo. O que queres? Então, é simples. Você que está servindo ao Senhor. Chega uma hora que você tem que escolher. Vai ter que sair do muro. Porque é assim que ele faz. Se quiser. Se você quiser vir após mim, me seguir, negue-se. Negue-se a si mesmo. Resolva com você o problema primeiro. Você é o problema. Não é o diabo. O diabo é o menor dos seus problemas, querido. Você é o seu maior inimigo. É você, o seu eu, que te impede de morrer para essa vida. E entender o que é viver nessa vida. Você não é daqui, você não é cidadão daqui. Por isso que Jesus ele é enfático. Negue-se a si mesmo. Toma a cruz, a sua cruz e me siga. Porque se você não fizer isso, você não vai seguir Jesus. Você está achando que está seguindo Jesus? Levando esse monte de coisa junto? Esse monte de projetos, sonhos e uma lista de coisas para ele realizar na sua vida? Não está. Pode acontecer de que os sonhos de Deus, os planos de Deus, sejam os que estão no seu coração. Aí é bom demais, né? Eu escutei de um rapaz ontem, um servo do Senhor. Ele está vivendo isso. Tudo que Deus planejou para ele era exatamente o que ele planejou também. Então se cumpre tudo perfeitamente. Mas ele não sai da presença de Deus. Ele segue à risca o caminho estreito. E como vale a pena? Como vale a pena? Porque é uma felicidade que este mundo não dá. É uma paz que dinheiro nenhum pode te dar. Que casamento não dá, que casa não dá, que corpo não dá, que nada pode te dar. Eu precisava aprender isso. Então, naquele momento, naquele dia, de joelhos, diante dessa palavra, o que queres? Ali foi a minha morte. Ali realmente foi o momento. Ali chegou o momento. Deus não estava mais, tipo assim, chega minha filha. Quer que eu desenhe para você? Que eu quero te usar? Que eu estou te preparando para que através de você a minha glória seja manifestada?
Porque Deus trabalha em nós primeiro. Em nós. Vai te moer, vai te quebrar. Vai fazer o que Ele quiser. Para depois, através de você. Então não tenha pressa não. Você tem chamado? Não tenha pressa não, meu filho. Deus está trabalhando na tua vida. Se você não está não está ainda no Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus, foi depois de 14 anos que ele começou a obrar. 14 anos. Não foi assim não. Parece, a gente lê, a gente acha que já foi no outro dia. Não, foram 14 anos. Ninguém deu crédito para ele, a não ser Barnabé. Paulo sofreu. Sofreu antes de começar. E muito mais depois. Por amor ao Evangelho. Então eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero o projeto. Porque é o que estava no coração dele. Ali eu morri. Ali eu morri. 15 dias depois, eu encontro a minha mãe no Vale de Baca. Uma mulher com uma saúde perfeita. Perfeita. Ela era realmente uma mulher extraordinária. E Deus sabia que eu não conseguiria fazer essa obra se Ele não tivesse intervindo, agido da forma que Ele agiu. Às vezes Deus permite coisas tão dolorosas na vida da gente, que no momento nós não vamos compreender. Mas depois você vai entender que tudo valeu a pena, que tudo cooperou. O Senhor levou a minha mãe, um câncer agressivo, 1 ano depois, 10 meses depois. Olha como é que é sério a missão que Deus tem para a sua vida. E nada pode interpor, nada pode ficar entre você e Ele. Vocês estão entendendo? Nem filhos, nem marido, nem mulher, nem emprego, nem namorada, nem sonhos. Quando não se tira a idolatria, quebra-se o ídolo. Cuidado com a idolatria. Nada pode ficar entre você e Deus. Vocês cantaram isso. Deus tem ciúmes de mim, que Deus tem ciúmes de mim, que Ele me ama, que Ele me ama. Ele é sério. Deus é sério. Ele tem prazer em te abençoar. A palavra de Deus, na morte de Cristo Jesus, naquilo que Cristo consumou, ali estão todas as bênçãos para a sua vida. O nosso relacionamento com Deus, Deus não nos chamou para viver um relacionamento com Ele à base de necessidade. Pelo amor de Deus. Porque Ele é um Deus que supre as necessidades. Não vá até Deus por causa de necessidade. Porque antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você precisa. Não busque a Deus somente pelo que você necessita. Peça, busque, mas que o seu relacionamento, que a base dele não seja a necessidade. Porque uma vez suprida, você se afasta dele. Quando Deus fez Adão e Eva, colocou no paraíso, supriu todas as necessidades deles. A base do relacionamento de Deus com ele, com o homem, era totalmente, puramente por amor. Deus criou o homem, criou a família, Adão e Eva, para ter uma família, para se relacionar com ela. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer com você. Então Ele é um pai perfeito, que cuida dos teus filhos e que não deixa faltar nada, nem em tempos de crise. O pão nosso de cada dia é nosso e é de cada dia. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e Ele vai estar. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, que nos leva para jardins, para áreas verdejantes, para águas tranquilas, e ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Então Ele é um Deus que supre tudo. Então nisto não cabe ansiedade. Ele é um Deus para hoje. Ele é um Deus para se relacionar com Ele agora. É isso que Ele quer de você. Em 2012, meu médico olhou para aquela ressonância e falou: Maristela, você está curada. Eu falei: como, doutor? Que o senhor sabe. Essa mancha aqui
não é mais um câncer. Já é uma necrose. Esse câncer necrosou. Ele secou. Você é um caso bem-sucedido da medicina. Eu sabia que ele estava equivocado. Eu falei, mas o senhor tem certeza disso? Você não quer fazer uma biópsia? Não, a gente não pode fazer biópsia aí. A área que está é nobre. Não podemos mexer. Mas pode ficar tranquila, você está curada. Olha que perigo, queridos. Essa experiência que eu tive, hoje eu ensino a igreja da seguinte forma. Foi uma permissão de Deus viver aquele momento. Porque em 2013, 2014, as ressonâncias continuaram. Esse ano, 2015, são 7 anos, exatamente 7 anos, após a radiocirurgia, que cercou o câncer. E Deus, ele é detalhista, né? E o 7, ele tem um símbolo na palavra de Deus. Completude de tempo, completude de um ciclo, projeto, aquilo que é dele, que o homem não pode fazer. Então, 7 anos foi o tempo que ele escolheu, o tempo determinado. Quando eu fui fazer a ressonância, quando eu peguei o resultado, o câncer havia acordado esse ano. Mas eu entendi uma coisa, tudo que Deus faz é para a nossa experiência, para o nosso crescimento, e como no Vale de Baca é meu e seu, é o seu vale, é onde nós passamos, atravessamos, precisamos sobreviver a ele, porque precisamos chegar aonde? A Sião Celestial. Eu entendi uma coisa, qual que é o perigo disso aí? Eu recebi uma notícia muito boa. Aparentemente, a melhor notícia que um canceroso quer ouvir. Você está curado. De um câncer impossível para a medicina. Só que, como não tinha explicação, ele disse que eu era um caso bem-sucedido. Que realmente não se explicava eu estar viva. Ainda, 2012, ainda estava viva. Eu entendo isso, no mundo espiritual, é o que o diabo faz. Usando seus bajuladores e seus falsos profetas. Ele sabe exatamente o que você quer. Ele sabe exatamente da boa notícia que você espera. E muitas vezes, como eu estou falando desde o começo, nem tudo o que você quer é o que Deus tem para você. Mas eu vejo o inimigo fazendo isso para destruir a fé das pessoas. Quantas falsas profecias. Eu já vi tanta profecia destruir vidas. Eu já vi tanta profetada destruir famílias. Coisas que Deus falou, mas Deus não falou. Como tem falsos profetas nessa última hora. Como que tem se levantado. Porque a igreja quer. A igreja gosta. Aonde tem um profeta entregando profecia, está lá uma fila de gente. A igreja está lá. A casa enche, a casa da pessoa enche. Tem lugar que tem senha. Tem lugar que as pessoas têm uma senha para esperar a vez dela. Para receber uma revelação. Em vez de buscar aqui, na fonte de águas vivas. Em vez de ouvir a voz do Espírito Santo a falar no teu coração. Mas vão atrás disso, vão atrás de falsos profetas. E o diabo faz a festa, queridos. Faz a festa. Tem profetas verdadeiros. Mas não pense que Deus vai usar a boca dele só para bajular você e para massagear o seu ego, porque não vai. Porque Deus te ama. Ele não te ama. Então ele quer te levar para o céu. Então ele vai te falar a verdade. O dom de profecia verdadeiro é para te falar a verdade. Porque a profecia ela é para isso, para exortar, para edificar e para consolar também. Então eu estava vivendo um momento ali muito crítico, que eu poderia ter perdido a minha fé se eu pegasse aquela cura para mim, que não era verdade, era uma mentira. Só que Deus me protegeu em 2010. Então, em 2015, se cumpriu mais uma vez. O médico pegou o exame,
Falou, Maricela, eu quero outro. Eu quero que você faça outro. Eu faço, doutor. Fiz outro, 2 meses. 2 meses depois eu fiz outro. O outro em junho. Trouxe um outro resultado, mais complicado ainda. Ele falou assim, eu quero outro. Vamos fazer outro, doutor. Vou fazer agora, em dezembro. E vou fazer com mais um, com a perfusão cerebral. Esse eu nunca fiz, não. Então, a medicina está correndo atrás. Só que já está pronto. O que Deus estabeleceu para a sua vida já está pronto. E Ele não perde o governo. Ele não perde o controle de nada. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus fiel. Vou deixar só o texto base. Tem muito tempo que eu nem menciono ele. Mas foi o que o Senhor hoje me mandou ler. E eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. É o Vale de Baca. É o Salmo 84. Salmo 84, verso 5. A partir do verso 4. Salmo 84, verso 4. Pode ficar sentados mesmo. Bem-aventurados... Não. 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, cujo coração é peregrino, em outra tradução. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles, em Sião, aparece perante Deus. É a sua travessia. Você só consegue atravessar. Primeiro, se você entender que você não tem força para atravessá-lo. Reconhecer que a tua força está em Deus. Que aquele que te fortalece para você suportar e lidar com todas as coisas é Cristo Jesus. Aí você é feliz. Bem-aventurado aquele cuja força está em Deus, cujo coração é peregrino. Não é saber que você é peregrino nessa terra. Não é saber que você não é cidadão nessa terra, mas é viver como peregrino nessa terra. O qual, passando pelo vale de Baca. Esse vale era uma passagem obrigatória. Todo israelita, adorador. O adorador. Olha o mistério do vale, tá? O adorador que queria adorar a Deus lá em Sião, onde estava o templo construído, só havia um lugar, uma passagem obrigatória. Exatamente esse vale seco, perigoso, árido, sem água. Exposto, porque colinas e montanhas, ele estava ali embaixo, então havia muitos perigos. Animais ferozes, salteadores, qualquer coisa poderia acontecer àqueles adoradores. Mas eles tinham uma meta, eles tinham um foco, eles tinham um coração peregrino. E a força deles vinha de Deus. Então eles podiam atravessar. E a palavra disse que eles iam nesse vale, um vale seco, um vale que não tinha lençol freático. Então o que eles faziam? Eles cavavam poços. O que isso me diz? É a minha busca com Deus. Mesmo eu não vendo sinal de solução, eu não tenho esperança nas coisas que eu estou vendo, eu vou cavar. Mas não tem também água. Isso é fé, queridos. Isso é conhecer Deus. Aqueles peregrinos conheciam Deus. Conheciam o Deus que eles amavam. Por isso que eles cavavam os poços. E Deus fazia chover. E virava fontes naquele vale. A primeira chuva enchia os poços. Então, aquele vale se transformava em fontes de águas vivas. Águas vivas. É justamente Cristo Jesus. Quando Cristo oferece água para aquela mulher samaritana, ela tinha um poço fundo para tirar água. Mas não era essa água que Deus estava nos oferecendo. Não era essa água que Jesus estava querendo que ela vivesse dela. Era uma água que se ela bebesse dela, beber no presente imperativo, que a palavra está, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Mas só que tem que ficar na fonte. Tem que estar na fonte.
tem que beber da fonte todos os dias. Aí fará no seu interior águas que vão jorrar para a vida eterna. Essa é a vida do crente, do verdadeiro adorador. E aqueles adoradores descobriram isso. Havia um milagre ali, havia um mistério ali. Chovia, enchia os poços. E eles iam de força em força. Força que vinha de quem? Do Deus que eles adoravam. Força que vinha de um dia de cada vez. Eles não preocupavam com o dia de amanhã. Tinha água para tomar, porque era um Deus de provisão. O relacionamento deles com Deus não era a base de barganha nem necessidade. Simplesmente, eles cavavam os poços. Então, para mim, a coisa mais importante do seu vale, da sua travessia, do meu vale, da nossa travessia, é abrir o poço. É abrir a cova, é abrir o poço. Porque Deus tem a bênção. Ele tem prazer em te abençoar. Mas Ele reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age na sua vontade soberana. Ele reage à sua fé. Ele ama uma fé verdadeira. Então, para que queria fazer chover se não tinha nada que ia conter essa água? Para que desperdiçar a chuva? Só chovia quando abria o poço. Que poço que você precisa abrir? Talvez é um poço que você não queira abrir. Talvez sua bênção está dependendo de um perdão que você não quer dar. De uma vida que precisa ser transformada. Transformai-vos. Através da renovação da vossa mente. É você que tem que buscar a transformação. Que poço que você precisa abrir? Tua bênção não vem? Tua vitória não acontece? Nada acontece na tua vida? Talvez seja isso. É a coisa mais importante do vale. Primeiro é converter. É nascer de novo. Tem um monte de gente que não é convertido no vale. Não sabe para onde está indo, de onde está vindo e fica perdido no vale. Virou um labirinto o vale. Vai para lá e para cá. Porque não achou Jesus. Se não beber da água da vida, como aquela mulher, depois de muito conversar com Jesus, conseguiu entender que o Espírito Santo então se revela a ela na hora que Jesus expõe o pecado dela. Na hora que expõe o pecado dela, depois que ela consegue então. Depois, quando ele se revela como eu sou, aí ali é uma conversão. Aí a vida daquela mulher muda. Então, quando se bebe da água, cavou o poço, você consegue chegar. E aonde você vai chegar? É a sua Sião celestial. É onde Deus nos espera. É a nossa vida eterna. Então, nós temos um fim, queridos. A nossa vida não é um fim aqui. Tá? Ela é um meio. O vale de Baca seu é um meio para você chegar a Sião. É para lá que nós devemos ir. É para lá que nós precisamos ir. Eu queria que o Alisson ministrasse para a gente no final. Pega, amor. Eu gosto de pegar ele de surpresa. Para a gente poder terminar. Nós possamos adorar o Senhor. E digerir, né, tudo isso que foi falado. Hoje eu fiz diferente, eu estendi o meu testemunho, porque eu não iria pregar mais a palavra além do testemunho. Eu já aproveitei o testemunho mesmo, usando já o próprio texto, que é chave nessa palavra. Mas que vocês possam refletir em tudo que vocês ouviram, de uma forma particular. Deus falou com cada um, como foi o encontro pessoal dele com a mulher samaritana, com Nicodemos, com Zaqueu e tantos outros. Né? A nossa salvação realmente é um encontro pessoal com Deus. Que esse encontro pessoal possa acontecer hoje na tua vida. Que vocês possam estar com os corações abertos. Que se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Porque hoje é a oportunidade que nós temos de nos entregar a Ele. De pedir a Ele que venha se revelar a nós. Que venha se revelar a nós os nossos vales. Olha, chega um momento que no seu vale não tem mais o que fazer. Você não sabe abrir um poço. E Ele vai te ensinar.
Ele vai estar junto com você. Aquela mulher não tinha mais o que fazer com aquele poço. Uma vida medíocre. Lamentável a vida dela. E tantos outros que teve encontro com o Senhor, é Cristo. Se Jesus não vier ao nosso encontro, se nós não formos, se nós não abrirmos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo, queridos, nada vai acontecer na tua vida. Não tem igreja, não tem pastor, não tem testemunho, não tem terapia, não tem remédio, não tem médico que te cure. Como eu disse, o pior câncer é o câncer que está na alma. Muitos cânceres físicos, Jesus não vai curar. Tenho visto Ele curar alguns. Ele tem propósito quando Ele não cura. Ele tem propósitos quando Ele cura. Mas tem um câncer que Ele cura. Que o propósito é curar. É o câncer da sua alma. E essa alma que vai ser julgada, é essa alma que vai estar diante dele. Porque a tua alma é você. E essa alma tem que estar sarada, curada, para que você veja ele face a face, para que você chegue no final para adorá-lo face a face. Como está a tua alma? Se hoje pedires a tua alma, para quem a entregarás? Jesus está aqui e foi necessário que ele estivesse. Assim como era necessário ele passar por Samaria para salvar aquela mulher. Era necessário. Assim como ele está aqui, ele é o Deus da cura. Ele está aqui para te curar. Porque se não houver cura da tua alma, da tua mente, dos teus pensamentos, a tua fé é cancerosa. Você vai ficar paralisado na tua fé. Você não vai gozar das bênçãos que Deus tem, das chuvas que Ele faz chover nos vales. Como Deus é gracioso com a chuva. Como Ele enche os poços que estão abertos. Se você saiu da fonte, volte para a fonte. Volte a beber. Fecha os teus olhos, fica de pé. Deixa Ele mexer nas entranhas. Deixa Ele te sondar. Permita que Ele te sonde. E traga diante de você agora os teus pecados ocultos, os teus pecados domésticos. Que Jesus possa estar aqui agora confrontando você, como Ele confrontou aquela mulher samaritana. Disseste bem, não tem marido. Tiveste 5 e o que você tem não é seu. Às vezes o Senhor tem que fazer isso conosco, para dar uma chacoalhada na gente, porque Ele tem os olhos como chamas de fogo, que vê tudo. Não adianta nos escondermos. Hoje é dia de tirar nossas máscaras, nos despojarmos da hipocrisia, da religiosidade, desse ópio do povo, desse narcótico que nos faz ficar anestesiados quanto ao nosso pecado. Que possamos ter a consciência de pecado nessa noite, porque a igreja perdeu a consciência de pecado. Tenho visto líderes, pastores, pregadores, cantores subindo ao altar sem temor, com pecados ocultos, não confessos diante do Senhor, sem nenhum arrependimento, sem problema nenhum. Cristãos, dizimistas, servos de igreja, escondendo-se atrás de máscaras de religiosidade. Deus não quer isso mais. Ele está à procura de adoradores verdadeiros, que adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, Ele é verdade. Não adianta chegar diante dEle da forma que você está, sem arrependimento. Ele não ouve a sua adoração, porque Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Que possamos estar diante dEle, nos arrependendo e confessando nesta noite. Confessa agora diante dEle.
Abre o teu coração para Ele. Tenha essa noite como uma oportunidade, como um momento que Ele te deu agora, entendendo sobre o juízo que está por vir, da ira vindoura que está para ser derramada no inferno. E nós que temos Cristo Jesus, estamos livres dessa ira. A igreja de olhos fechados, todos de olhos fechados. Não vou chamar para vir à frente, mas estamos aqui no mundo espiritual. Jesus está aqui. De onde você estiver, nesta noite o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e te revelou que você não tem seu nome escrito no livro da vida, que você não está salvo, que se você for chamado hoje, você sabe que você não tem salvação. De onde você estiver, não tem ninguém te olhando, somente eu estou te vendo. A igreja está de olhos fechados. Eu não estou perguntando se você está na igreja há 10 anos, 30 anos, ou se você veio hoje pela primeira vez. Eu quero até as crianças de olhos fechados. Levante a tua mão de onde você estiver. Você que tem consciência. Amém. Pode abaixar, querido. Amém. Pode abaixar. Isso aí é só. Amém. Pode abaixar. Só o Espírito Santo faz isso. Só Ele pode convencer. Sem nada que pudesse ter mexido com a carne. O que foi feito no Espírito, pelo Espírito Santo. E Ele sonda as entranhas da tua alma. Ele sonda você. E não tem como nós nos escondermos diante do grande eu sou. E Ele está aqui. De onde você estiver. Você que quer agora, que entende que não nasceu de novo. Você é apenas um cristão que declarou-se cristão, mas não nasceu de novo. E entende que precisa desse novo nascimento. Ser transformado. Levanta a tua mão de onde você estiver. Amém. Amém. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Glória a Deus. A igreja orando. Jesus fala que aquele que confessá-lo publicamente, ele vai confessar diante do Pai. Eu sou publicamente. Eu estou vendo. É público. A sua confissão de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Rei, que agora vai reinar em você, é pública, querido. Está aceita diante do Senhor. Ela é bíblica. Ela está respaldada pela palavra. Mais alguém? Você que afastou, está seco, bebeu dessa fonte, não bebe mais. Perdeu a alegria da salvação. É salvo, mas não tem alegria. E se não voltar, chega um momento que o Espírito Santo, que está entristecido, ele chega a ser apagado e fica inoperante. Aí você pode não mais ouvir a voz dele. E hoje você ouviu ainda. Então, com temor e tremor, levanta a tua mão. De onde você estiver. Se você quer voltar ao primeiro amor. Se você quer reconciliar. Amém. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Amém, queridos. Aleluia. Mais alguém? Nós vamos encerrar. Mais alguém quer confessar Jesus, quer voltar para Ele, quer caminhar com Ele. Agora começa uma nova etapa na tua vida. Não tão fácil. Ele não disse que seria fácil. Mas Ele disse que estaria com você. Todos os dias. Até o fim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que você possa daqui para frente não viver mais essa mediocridade. Não foi para essa vida que o Senhor te chamou. Não foi para essa vida que Ele morreu. Ele te deu uma vida realmente maravilhosa para viver. Que você possa alcançar todas as bênçãos que Ele tem para você. Nessa terra e a futura eternidade. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo momento, pelo culto especial dessa noite. Obrigada, Senhor,
pelo tempo que o Senhor passou conosco aqui. Pelo tempo que o Espírito Santo teve paciência em trabalhar conosco. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és longânimo. Ó Deus, Tua misericórdia é infinita, Tua graça é maravilhosa. Eu peço pelas pessoas que se entregaram ao Senhor, que retornaram ao caminho nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa tomar pela Tua mão, pela Tua destra, porque o Senhor não solta. Que essas pessoas possam ser libertas, meu Pai, de tudo que estava impedindo que elas Te servissem. Porque hoje, ó Deus, hoje as escamas dos olhos caíram, os tampões dos ouvidos foram tirados, as mentes que estavam atrofiadas foi agora, Senhor, liberta. Que o sangue de Jesus esteja sobre estas vidas. Em nome de Jesus, que elas possam, ao sair, combater o bom combate, lutar contra o pecado que as escravizaram até agora. Porque agora elas estão vão sair daqui firmadas na rocha. Que elas possam prosseguir, sendo transformadas de glória em glória, até ser dia perfeito, até ter a imagem de Cristo nelas. Usa cada vida aqui para a missão que o Senhor tem separado desde a eternidade. Pai, abençoa esta igreja. E obrigada pela porta que se abriu para mim e para o Ariston nesta noite. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe.